Oi, oi! Meu nome é César e hoje eu vou contar para vocês um conto do autor Hans Christian Andersen, chamado O Patinho Feio. É tão linda a vida lá fora, no campo. Era verão. O trigal estava amarelo. A aveia ainda verdejava. O feno estava empilhado num vasto prado verde. Por lá a cegonha passeava com suas compridas pernas vermelhas. E falava egípcio, língua que aprendera da sua mãe. Ao redor dos campos erguiam-se grandes florestas que ocultavam os lagos tranquilos. Era de veras bonito lá fora, no campo. Banhado de sol, cercado de canais profundos, havia um velho território. Dos seus muros desciam até a água grandes folhas de samambaia, tão altas que as crianças pequenas podiam ficar em pé embaixo das maiores delas. Formavam uma densa folhagem emaranhada como uma mata de verdade. Ali, uma pata fizera seu ninho e estava deitada sob os ovos. Devia chocá-los até saírem os patinhos, mas já estava quase aborrecida com aquilo, pois demorava tanto e ela raramente recebia uma visita. Bem, ali, uma pata fizera o seu ninho e estava deitada sobre os ovos. Devia chocá-los até saírem os patinhos, mas já estava aborrecida com aquilo, pois demorava tanto e ela raramente recebia uma visita. As outras patas preferiam nadar pelos canais a subir até lá e ficarem acocorocadas embaixo de uma folha de samambaia para baterem papo com ela. Finalmente, um ovo depois do outro começou a se mexer. Piu, 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 diziam os ovos. Todas as gemas haviam se tornado vivas e botavam a cabeça de fora. Vamos, vamos, dizia a pata. E os filhotes iam mais depressa que podiam. Saindo, espiavam para todos os lados sob as folhas verdes. E a mãe os deixava olhar quanto quisesse, pois a cor verde faz bem aos olhos. Como o mundo é grande, disseram os filhotes. Agora sim, tinham muito mais espaço do que dentro do ovo. E vocês pensam que isso é todo o mundo, disse a mãe. E explicou. O mundo, meus caros filhotes, estende-se para muito além do quintal, até o campo do padre, onde eu também nunca estive ainda. Espero que já estejam todos fora dos ovos. E ergueu-se para verificar. Não saíram todos. O ovo maior ainda está inteiro. Como demora? Já ando cheia disso. E tornou-se a deitar. Então, como vai a coisa? Perguntou-lhe uma velha pata que veio fazer uma visita a ela. Um ovo está demorando demais, disse a pata-choca. Não há meio de se quebrar. Mas vai ver os outros. São os patinhos mais bonitos que já vi. Se parecem todos com o pai. Aquele charlatão que nem aqui aparece para me visitar. Deixa-me ver o ovo que não quer quebrar-se, disse a pata velha. Deve ser um ovo de peru. Já fui lograda assim uma vez. Foi uma luta. Uma trabalheira que só vendo. Os filhotes tinham medo de entrar na água, sabe? Não consegui fazer entrar no lago. Eu chamava e gritava e nada. Deixa-me ver o ovo. Sim, é ovo de peru. Larga aí e ensina os outros filhotes a nadar. Vou ficar ainda um pouquinho em cima dele, disse a mãe. Se fiquei até agora, posso ficar mais uns dias. Tu que sabe, disse a pata velha e foi-se embora. Afinal, o ovo grande partiu-se. Piu, 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 piou o filhote, saindo fora da casca. Era taludo, feio. A pata o olhou bem e... Patinho enorme esse, disse ela. E é diferente de todos os outros. Mas isso não pode ser um pinto de peru nunca. Enfim, é o que vamos ver. Para a água ele vai, ainda que eu mesma tenha que forçá-lo a pontapés. No dia seguinte, o tempo foi magnífico. O sol batia em cheio nas verdejantes folhas de samambaia. A pata apareceu no canal com toda a sua família. De um salto, atirou-se na água e pôs-se a chamar os patinhos. Um após o outro, em pulos desajeitados, os pequenos patos entraram na água. A água cobria-lhes a cabeça, mas logo eles emergiram de novo e boiavam, que era uma beleza. As perninhas mexiam por si e todos nadavam, até o filhote feio. Não é um peru, decidiu a mãe. Vejam como ele usa as pernas direitinho, como ergue a cabeça. É meu filho, sim. Olhando-se bem para ele, vê-se até que é muito bonito. E agora,
Vamos, meus filhos, vou mostrar o mundo a vocês, apresentá-los no quintal. Mas fiquem sempre bem perto de mim, para que ninguém os pise. E tomem cuidado com o gato. Entraram no quintal dos patos. Lá dentro havia um tremendo barulho. Duas famílias brigavam por causa de uma cabeça de enguia que acabou caindo na unha do gato. Vejam só! Assim é o mundo, disse a mãe aos patinhos, lambendo o bico, pois também ela teria gostado de apanhar aquela cabeça de enguia. Agora usem as pernas, acrescentou. Tratem de andar. E incline a cabeça para aquela pata velha ali do outro lado. Ela é a mais nobre de todas nós. Tem sangue espanhol, e por isso é tão importante. Ela tem um pano vermelho amarrado na perna, estão vendo? É o que há de mais nobre. É a distinção máxima que se pode dar a qualquer pato. Significa que não querem separar-se dela, e que ela tem que ser reconhecida pelos bichos e pela gente. Agora, vamos andar sem encolher as pernas. Um patinho bem educado abre bem as pernas como pai e mãe. Assim. Agora, mexam o pescoço e digam quê, quê, quê. E assim fizeram todos os patinhos. Os outros patos ao redor, vendo o bando, criticaram em voz alta. Vejam só, diziam. Vamos ter mais essa turma toda aqui dentro, como se já não fosse gente de sobra. E olhem como é feio aquele patinho ali. Esse não vamos tolerar. Dito e feito. Uma pata voou para a ninhada e bicou na cabeça do patinho feio. Deixem-o em paz, protestou a mãe. Ele não fez nada de mal a ninguém. Sim, mas é muito grande e esquisito, disse a pata que o bicara. E isso é o quanto basta. Que lindos são os meninos da mamãe, disse a velha pata que tinha o pano na perna. São todos bonitos. Menos aquele ali que não saiu bem. Gostaria que a minha amiga desse um jeito nele. Não há mais jeito que se dar, madame, disse a mãe dos patinhos. Ele não é bonito, mas tem um bom gênio, e nada tão bem como qualquer um dos outros patinhos. Se quer que o diga, nada até um pouco melhor. Com o crescimento, creio que se tornará mais bonito. Pode ser também que com o tempo ele se torne um pouco menor. Ele esteve tempo demais dentro do ovo, e com isso não saiu com boa aparência. Enfim, estejam todos à vontade. Estão em sua casa. Se acharem uma cabeça de enguia, não façam cerimônia. Todos puseram-se à vontade, mas o pobre patinho feio, nascido por último, era bicado, empurrado, escarnecido, não só pelos patos, mas também pelas galinhas, que o maltratavam para valer. Ele é grande demais, diziam todos. O peru macho, que nascera com esporas e por isso se julgava imperador, inchou-se todo, como um navio com velas enfunadas, e avançou para o patinho. Resmungou e ficou com a cabeça toda vermelha. O patinho, coitado, não sabia para onde ir e nem onde ele poderia ficar. Triste e desesperado por ser tão feio e vítima das zombarias do galinheiro inteiro. Foi assim no primeiro dia, e daí por diante foi ficando cada vez pior. O patinho era perseguido por todos. Até os irmãos eram maus com ele. Tomara que o gato te pegue, bicho feioso, diziam a cada instante. Os patos o bicavam, as galinhas o beliscavam, e a moça encarregada de alimentá-los dava pontapés. Aflito, o patinho fugiu correndo e voou por cima da cerca. Lá fora, nas moitas, os passarinhos levantaram voos assustados. Deve ser porque eu sou feio, pensou o patinho, e fechou os olhos. Continuando a fugir, chegou a um grande pântano, onde moravam as marrecas selvagens. Ali ficou a noite inteira, triste e cansado. Pela manhã, ao levantar voo, as marrecas viram um novo companheiro. — Quem és tu? — perguntaram. O patinho virou-se para todos os lados, cumprimentando humildemente. — És um bocado feio, disseram as marrecas. Mas isso a nós pouco importa, desde que não te case com gentes da nossa família. Coitado, estava mesmo pensando em casar, mas que o deixassem em paz entre os juncos bebendo a água do brejo. Ficou ali 2 dias inteiros, quando vieram 2 gansos selvagens machos. Saído de um ovo havia pouco tempo e por isso muito estabanados. — Escuta aqui, camarada, disse um deles. Eres tão feio que até gosto de ti. Queres vir conosco ser ave migratória? Em outro pântano bem perto daqui há 2 gansas jovens e bonitas. É capaz de ter sorte com elas, de tão feio que é. Pá! Pá! Soou naquele momento em cima da cabeça deles. Os 2 gansos selvagens caíram mortos e a água tingiu-se de vermelho. Pá! 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 Novos tiros ecoaram e bandos inteiros de gansos selvagens saíram voando. Era grande a caçada. Os caçadores estavam de tocaia no pântano.
Alguns estavam trepados nas árvores que estendiam os galhos sobre a água. A fumaça azulada dos tiros elevou-se em nuvens por entre as árvores copadas e pairou sobre o pântano. Os cães de caça vieram varando o lodo e os bambus deitaram para todos os lados. Apavorado, o pobre patinho meteu a cabeça embaixo da asa. Um enorme cão terrível parou bem perto dele, com a língua pendendo para fora da boca e um brilho feroz nos olhos. Escancarou a goela para o patinho, mostrando os dentes agudos e afastou-se de novo, sem atacá-lo. Ainda bem, gemeu o patinho. Sou tão feio que nem o cachorro quis me morder. Ficou deitado imóvel enquanto um tiro ecoava após o outro e as balas zuniam entre os juncos. Só muito mais tarde tudo sossegou, mas o patinho ainda assim não se arriscou a sair do lugar. Esperou várias horas e depois olhou bem ao redor e saiu às pressas do pântano, correndo o mais que podia. Atravessou campos e prados, ventava tanto que ele quase não conseguia sair do lugar. À noitinha, ele chegou num humilde casebre de um camponês pobre. De tão estragado que estava o casebre, não sabia por onde entrar, e por isso ficava de pé. O vendaval soprava com tanta força ao redor do patinho que ele teve que sentar-se na cauda para oferecer resistência. A força do vento aumentava sempre. Aí ele notou que a porta da cabana se desprendeu um pouco dos gonzos e pendia tão torta que dava passagem para ele se esgueirar até o interior dela. E foi o que ele fez. Morava ali uma velha com um gato e uma galinha. O gato chamava-se Janota. Sabia arquear as costas e ronronar. Sabia até faiscar os olhos quando lhes afagavam o pelo. A galinha tinha pernas muito pequenas e baixas, e por isso era chamada de Nanica. Era boa em botar ovos e a mulher a estimava como um filho. Pela manhã, logo deram com um patinho estranho. O gato começou a ronronar e a galinha a cacarejar. O quê? Disse a mulher olhando ao redor, mas não enxergava bem, e pensou que fosse uma pata gorda que estivesse perdida ali. Estou com sorte, acrescentou. Vou ter ovos de pato, contando que não seja um macho. É o que vamos ver. E o patinho foi admitido como experiência por 3 semanas, mas nada de ovos. O gato era o dono da casa e a galinha a dona. A galinha sempre perguntava, sabe pôr ovos? Não, respondia o pato. Então, cala a boca. Sabe arquear as costas, ronronar e faiscar os olhos? Perguntava o gato. Não, respondia o patinho. Então, não pode usar opinião em conversa de gente grande. O patinho meteu-se num canto entristecido. Pensou no ar livre e no sol. Sentiu um estranho desejo de flutuar na água. Por fim, não mais resistiu e teve que confiar à galinha os seus anseios. Você tem cada ideia, retrucou a galinha. Não tens o que fazer, por isso vem com essas ideias malucas. Põe ovos ou faz ronron, que isso passa. Mas é tão bom boiar na água, é tão gostoso mergulhar até o fundo e ter a água por cima da cabeça. Deve ser um grande prazer, disse a galinha. Estás louco, isso sim. Pergunta ao gato, que é o sujeito mais inteligente que eu conheço, se ele gosta de boiar ou mergulhar. De mim, nem quero falar. Pergunta à nossa patroa, a velha. Não há ninguém no mundo mais inteligente do que ela. Acha que ela tem vontade de boiar ou de ter água por cima da cabeça? Vocês não me entendem, disse o patinho. Se nós não te entendemos, quem irá te entender? Não vai querer ser mais inteligente do que a patroa e o gato, para não falar de mim. Não te metas a sabido, criatura. Dá graça por todo o bem que foi feito. Mas é um idiota metido a besta. E nem tem graça falar contigo. Em mim podes crer. Só quero o teu próprio bem. Se te digo essas coisas desagradáveis, é porque por elas se conhecem os verdadeiros amigos. Trata logo de pôr ovos, ou aprende a ronronar, ou faiscar os olhos. Creio que vou sair pelo mundo afora, disse o patinho. Pois vai, respondeu a galinha. E o patinho feio foi-se embora. Boiou e mergulhou, mas todos os animais o desprezavam por sua feiura. Chegou o outono. Na mata as folhas se tingiram de um amarelo e marrom. O vento pegava nelas fazendo dançar. No espaço havia indícios de frio. As nuvens pairavam, baixas e pesadas, cheias de granizo e neve. Empoleirado na cerca, o corvo grasnava de frio. Só de pensar no inverno já se sentia a alma congelar. O pobre patinho passava muito mal. Certo dia, ao entardecer, saiu da mata
todo um bando de grandes e garridas aves. O patinho nunca vira antes aves tão lindas. Eram de um branco brilhante, com um longo pescoço delgado e flexível. Eram cisnes. Soltaram gritos muito estranhos, abriram as longas e esplêndidas asas e partiram da região fria, em busca de um lugar mais quente. Foram subindo, subindo, cada vez mais alto. Vendo-as, o patinho feio sentiu algo estranho. Virou-se na água como uma roda e, esticando o pescoço bem alto na ânsia de vê-las melhor, soltou um grito tão agudo e esquisito que ele próprio se assustou. Não lhe saíam da cabeça aquelas aves maravilhosas, as aves felizes. Quando desapareceram ao longe, quando delas não havia mais o menor vestígio no céu, ele mergulhou até o fundo. Quando tornou a subir à tona, estava fora de si. Não sabia o nome daquelas aves, nem para onde elas voavam. Mas apesar disso, ele gostava delas como nunca antes gostara de alguém. Não sentiu inveja. Como poderia ter ousado desejar para si tal delícia? Ele, que já teria dado-se muito feliz se os patos tivessem tolerado em sua própria companhia. Pobre bichinho feio. O inverno chegou. Muito, muito, muito frio. O patinho era obrigado a nadar constantemente para evitar que a água congelasse de todo. Cada noite, porém, o espaço em que ele nadava ia se tornando menor. O frio era tal que a crosta de gelo estalava. O patinho teve que mover continuamente os pés para que a água não endurecesse ao seu redor. Mas por fim, a fadiga o venceu e ele ficou imóvel, preso no gelo. Pela manhã bem cedo, um camponês passou por ali e o viu. Aproximou-se e quebrou o gelo com um tamanco. Libertou o patinho e o levou para casa, dando-lhe de presente a sua mulher. Dentro da casa, o patinho se reanimou. As crianças queriam brincar com ele, mas ele, pensando que elas queriam lhe fazer mal, se assustou, fugiu e foi cair direitinho num latão de leite, derramando todo o conteúdo para todo lado no quarto. A mulher gritou e bateu as mãos e fez um escândalo. O patinho, mais assustado ainda, voou e caiu dessa vez num tacho de manteiga. Depois, numa barrica de farinha. De onde conseguiu sair, mas de que jeito? Ficou com um aspecto horrível. A mulher gritou mais ainda e procurou atingi-lo com uma vassoura. As crianças corriam e caíam uma por cima da outra na missão de caçar o patinho. Riam e gritavam. Por felicidade, a porta estava aberta e por ela o patinho saiu correndo e foi ocultar-se em uns arbustos na neve caída à noite. E ali ficou deitado, inerte. Seria demasiado triste contar todas as misérias e privações pelas quais o patinho teve que passar durante o rigoroso inverno. Quando de novo o sol começou a aquecer a terra, o patinho se encontrava deitado no pântano entre os juncos. As cotovias cantavam e a primavera começava, linda e radiante. Num ímpeto, ele abriu as asas, que fizeram um rumor maior que antes, e o carregaram potentes para longe. Antes que ele mesmo soubesse, achava-se num grande pomar onde as macieiras estavam em flor. Ali, tudo era delicioso e primaveril. Da mata saíram 3 formosos cisnes, ruflando as penas, flutuando leves e ligeiros sobre a água. O patinho reconheceu as formosas aves e sentiu-se tomado de uma estranha melancolia. Vou até lá, ao encontro daquelas aves reais. Irão matar-me de bicada porque eu, tão feio, me atrevo a aproximar-me delas, mas não me importo. Melhor ser morto por elas que ser bicado pelos patos, pelas galinhas ou tratado a pontapés pela moça que cuida do galinheiro. Ou ainda, sofrer miséria no inverno. E assim, ele voou para a água, nadando em direção aos formosos cisnes, que o viram e vieram velozes em seu encontro. Matai-me se quiserdes, disse ele, e curvou a cabeça para baixo, para a água, à espera da morte. Mas o que ele viu ali, na água cristalina, era sua própria imagem refletida. Mas não era de um pato feio. Era um cisne que ele via refletido no espelho da água. Não importa ter nascido num galinheiro, entre patos, quando se saiu de um ovo de cisne. Sentiu-se até satisfeito com as angústias e adversidades sofridas. Sentia agora a aventura e as maravilhas que o aguardavam. E os grandes cisnes nadaram ao seu redor, afagando-o com o bico. No jardim, apareceram crianças que atiraram pães e grãos de farinha à água. "Há um cisne novo!" gritou a menor das crianças. "Sim, veio um novo!" repetiram as outras juntas e jubilosas. Bateram palmas e dançaram ao redor. Correram chamar os pais. Pães e bolos foram atirados à água. "O novo é o mais bonito", diziam todos.
tão jovem e tão belo. Também, os cisnes mais velhos inclinavam-se ante o mais novo deles. Ele ficou envergonhado e escondeu a cabeça embaixo da água sem saber o que fazer. Sentiu-se muito, muito feliz, mas não ficou vaidoso nem soberbo, pois um bom coração nunca se torna soberbo. Pensou no quanto fora perseguido, escarnecido, e ouvia agora todos dizerem que ele era o mais lindo entre todas as aves. Os arbustos de lilás inclinavam os ramos sobre as águas, e o sol brilhava cálido e amigo. Ruflando as penas e curvando o gracioso pescoço, o cisne pensava intimamente: nunca sonhei tanta felicidade quando eu era um patinho feio. Colorim colorado, este conto está acabado. Você sabia que o escritor Hans Christian Andersen nasceu na cidade de Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805 e até hoje suas histórias servem de inspiração para filmes, séries e continuam encantando crianças do mundo inteiro. Legal saber essa curiosidade sobre o autor Hans, não? Tchau, tchau e até a próxima!